Oi, povo, tudo bom? Hoje nós vamos seguir então o estudo do humanismo. Vou falar um pouquinho então dos poemas nessa época. Eu já tinha introduzido na aula passada e hoje eu vou retomar para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá? Em 1516, um historiador, tá, chamado Garcia de Rezende, ele encontrou um apanhado de cantigas lá da época do trovadorismo, quando as cantigas, os poemas se chamavam cantigas por ter um acompanhamento musical. Então ele fez um apanhado de textos produzidos por esses trovadores da época, né? E ele montou o que nós chamamos de cancioneiro geral. Cancioneiro, vocês já sabem que é um catálogo, né? E dentro desse catálogo, então, que é o principal, um dos primeiros, o cancioneiro geral, ele deu início aos outros cancioneiros que vocês já viram no livro didático de vocês, como o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, tá? Então, a partir do momento que eu tenho todos esses cancioneiros catalogados, né, sob a forma do cancioneiro geral, eu preciso destacar e enfatizar com vocês que as cantigas, né, elas ficam no âmbito do trovadorismo. Com o humanismo isso vai mudando de nome porque elas perdem aquele acompanhamento musical e se aproximam mais do que a gente vai conhecer do hoje, que são os poemas, as poesias, né, como o próprio nome diz, certo? Então, as poesias se chamam poesias palacianas por nós ainda estarmos na Idade Média, né? E com isso elas integrarem o cancioneiro geral e passarem, né, a ter todo aquele ambiente de palácios que a gente já viu no trovadorismo. Então elas evoluem um pouquinho, né? Perdem aquele acompanhamento da música, do menestrel, de tudo mais, e elas passam a se chamar então poesias palacianas, que são a mesma coisa que poesias do palácio, tá? E o melhor da produção literária, ele não está nesses poemas, ele também não está nas crônicas de viagem, as crônicas históricas feitas pelo Fernão Lopes, e sim, o melhor está na produção teatral do Gil Vicente, tá? O Gil Vicente, ele ficou conhecido por ser o maior dramaturgo de Portugal, tá? Ele que iniciou o, o conceito que nós chamamos, né, o hábito que as pessoas tinham de conhecer peças teatrais. Então foi ele que começou isso, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, na época, tá? Os reis encomendavam poemas, né, como a gente já tinha visto na época do trovadorismo, só que agora já era diferente. O palácio encomendava peças teatrais para distrair os reis e as rainhas, certo? Então, uma das primeiras peças feitas pelo Gil Vicente foi o Alto da Visitação em 1502, tá? Em literatura, nós chamamos de alto com U toda peça teatral, tá? Toda produção literária que tem um viés religioso. Então é uma produção literária dramática, uma peça para ser encenada com um viés religioso. No Brasil, um dos autos mais conhecidos é o Alto da Compadecida, criado pelo escritor Ariano Suassuna, tá? Já teve adaptação para o cinema, né? Até no começo desse ano a Rede Globo fez uma adaptação em formato de minissérie com alguns capítulos. Então, até se vocês quiserem acompanhar, tem disponível na internet para vocês captarem um pouquinho do que é o Alto. Então, o Alto é uma peça que ele tem o objetivo de criticar os valores sociais da época, tá? Então, os caráteres das personagens são julgadas por meio dessa peça teatral e tudo o que o Gil Vicente fez teve relação com isso. Então as obras dele são divididas entre autos, que são essas peças com cunho religioso, a fim de criticar os valores sociais e morais da época, e as farsas, que são peças satíricas para ridicularizar pessoas, assim como a gente tinha visto que tem, né? Produções literárias nesse viés no trovadorismo, né? Agora a gente está no âmbito do teatro e a gente também tem essas farsas, tá? Que são peças mais cômicas, com a finalidade também de criticar valores sociais, mas para um lado mais, né, cômico do gênero dramático, tá, gente? Então, o Gil Vicente, ele foi o primeiro e grande dramaturgo de Portugal, tá? Inclusive, eu tô passando para vocês um link para vocês terem mais informações sobre a obra O Alto da Barca do Inferno, né?
E como que procedia, né? Na época, a nobreza, então, encomendava essas peças para o Gil Vicente. E a primeira peça que ele desenvolveu se chama O Alto da Visitação, ou, ela tem um outro nome, Monólogo do Vaqueiro. Então, ela também é um alto, que conta uma história específica, tem relação com o Natal, certo? E com isso ele passou a produzir mais obras, né? Mais peças teatrais com esse caráter de crítica social, de mostrar como que era a sociedade da época, tá? E com isso, a obra mais conhecida dele é a que eu passei para vocês assistirem o vídeo, certo? Que é a trilogia, né? Ela integra o que nós chamamos de trilogia das barcas. Então são 3 peças. O que eu passei para vocês assistirem o vídeo é a primeira, né, que é o Alto da Barca do Inferno. Ele desenvolveu essa peça em 1517 e posteriormente, 2 anos, né, consequentes, ele desenvolveu outras 2 peças que vão fazer parte dessa trilogia. Então a primeira é o Alto da Barca do Inferno, 1527. A segunda, né, é o Alto da Barca do Purgatório, que ele fez um ano depois, 1518, e a terceira é o Alto da Barca da Glória, que ele fez em 1519. Ou seja, a escola, né, que nem na verdade é uma escola, ela é mais chamada de período literário. O humanismo surgiu em 1434 e só em 1502, quando ele fez o Monólogo do Vaqueiro, o Alto da Visitação, começou a efetiva produção teatral em Portugal. Então vocês viram que levaram alguns anos, né? Inclusive, quando ele criou essa trilogia das barcas, já era 1517 até 19, em que a gente pôde realmente conferir a produção literária do Gil Vicente. Então, para vocês terem uma ideia, né, entender um pouquinho melhor, o ano surgiu lá com Fernão Lopes em 1434, mas levou-se anos e anos até chegar na produção efetiva do melhor, né, do humanismo. Então ele começou com aquele processo das crônicas de viagem, as crônicas históricas. Lá em 1516 surgiu então o Cancioneiro Geral, que o Garcia de Rezende viu. Em 1502, um pouquinho antes, teve a primeira peça teatral do Gil Vicente, né? E lá em 1517 realmente então se originou o que nós conhecemos pelas trilogias das barcas, tá, gente? Então, para vocês verem que realmente levava um tempo, né, para a produção literária acontecer, porque não é uma coisa como a gente vê hoje, né? A gente estava vivendo o fim de uma época medieval e uma transição para a Idade Moderna, tanto é que logo vocês vão ver que a gente vai começar a estudar o Renascimento, né, o período renascentista. Então, tudo isso aí vai elencar a produção literária da época. Tá bom, gente? Então, assim, ó, como eu falei, né, a produção literária do Gil Vicente ela é dividida em autos, né, que são todas essas peças que eu falei, e as farsas. Então, a principal farsa que o Gil Vicente fez foi a farsa de Inês Pereira. E eu vou deixar para vocês, tá, como atividade, pesquisar o que tem de importante essa farsa, quando ela foi feita e por que ela é classificada realmente como uma farsa. Quais são as características que eu consigo ver nessa produção literária que efetivamente eu consigo notar uma diferença entre o auto e a farsa em si, tá bom? E vocês também podem pensar, né, a partir do momento que vocês escutaram o Alto da Barca do Inferno, quais são as semelhanças entre o Alto, que eu já sei que é uma peça de cunho religioso, do Alto da Barca do Inferno pro Alto da Compadecida, que é uma peça mais atual do Ariano Suassuna? Vocês conseguem ver semelhanças e diferenças? É interessante que vocês façam essa reflexão, tá bom, pessoal? E nós vamos seguindo, na próxima aula a gente já vai conhecer, daí sim, uma efetiva escola literária, que agora até então a gente está nos períodos literários, né? E a gente vai aprofundando mais o nosso conhecimento de literatura. Tá bom, pessoal? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.